O Instagram mudou muito no último ano e estratégias antigas que funcionavam até meses atrás não funcionam mais. Muitas pessoas postam e não veem resultados exatamente porque estão postando e usando estratégias erradas que não funcionam mais. E ficam estagnadas sem sair do lugar. E pior, tem muita gente por aí ensinando do jeito errado. Mas tem outras pessoas que estão usando as estratégias corretas e conseguindo resultados extraordinários, como o meu aluno Paulo, que saiu de 67 seguidores para mais de 100 mil seguidores em apenas 3 meses, usando essas estratégias que você vai ver no vídeo de hoje. E sabe o que é melhor? Ele cresceu o perfil dele sem aparecer. Isso mesmo. E aí você vai me perguntar, Mari, então como que eu faço para ter esses resultados no meu perfil também? Seja bem-vindo ao tutorial completo de como crescer no Instagram em 2025. Quais as novas estratégias que você vai usar para bombar o seu perfil de uma vez por todas? E eu não tô falando aqui o que eu acho, algo da minha cabeça. Eu vou te passar todas as estratégias que eu passei também para mentorados e alunos meus que estão voando e crescendo muito mais rápido no Instagram. Como a dentista musical, que depois de algumas consultorias comigo, ela conseguiu alcançar um Reel viral de quase 15 milhões de visualizações e em pouco menos de um ano, ela saiu de 300 para 500 mil seguidores. Muitos vídeos virais que você vê por aí são de alunos e mentorados meus. Temos hoje mentorados no mundo inteiro em mais de 16 países. Mas eu vou revelar essas estratégias para você nesse vídeo. Então só isso já merece seu like e também não deixa de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. Vamos falar de 5 estratégias principais que você vai utilizar a partir de hoje para bombar o seu crescimento de uma vez por todas. Primeiro, como criar Reels que chamam mais atenção que os seus concorrentes e se destacam no Instagram. 2, como funciona o algoritmo e como fazer ele te dar mais alcance. 3, ferramentas do Instagram e como usá-las a seu favor para crescer mais rápido. 4, formatos campeões e como usá-los a seu favor na hora de criar conteúdos. E 5, como criar um Reel viral do zero. Vamos lá então, sem delongas, bora lá começar esse tutorial. E já faz um favor para você mesmo, pega papel e caneta, porque esse conteúdo vai te ajudar a destravar o seu perfil de uma vez por todas. Nós vamos ver aqui a parte teórica e prática de como você vai aplicar esses conceitos no seu perfil para ganhar mais seguidores. O que você precisa na prática? Vamos lá para os 7 itens que você vai precisar colocar em prática a partir de hoje no seu perfil para você ter mais destaque no Instagram. Primeiro, você vai precisar construir uma marca pessoal forte, branding, para você se destacar dos concorrentes. E quando eu digo marca pessoal, é muito o que você vai falar, como você vai se destacar. Você vai precisar mapear os seus concorrentes, entender o que cada um deles tem de pontos fortes, pontos fracos e como que você pode estabelecer uma comunicação vencedora. Como que você vai criar uma percepção de autoridade. Então, como que você se destaca dos seus concorrentes? Primeiro, sendo diferente deles. Você não vai fazer o mais do mesmo, porque aqui muita gente erra. Quando a gente fala de você criar mais destaque para o seu perfil, você precisa, antes de mais nada, fazer algo que seus concorrentes não estão fazendo. Nem que seja a forma de você se comunicar, a forma de você falar, as cores que você usa, estilo de edição, não sei. É o teu estilo, é o teu perfil, mas não copie seus concorrentes, porque aí que tá o erro de muitas pessoas. Ah, eu vou copiar fulaninho porque já deu certo. Só que o fulaninho já tá lá na frente. Então, busque formas de se destacar e se diferenciar. Passo 2, a gente vai ver também os mecanismos virais de um Reel. Como que você faz para você ter mais alcance, né? Como que você vai usar esses mecanismos ao seu favor. 3, como que você faz para ter ideias virais? Como que você cria ideias virais do zero, ideias ganhadoras, campeãs? 4, como destravar a sua comunicação na hora de gravar vídeos. Você tá travado aí, não sabe como gravar
gravar, como começar a criar Reels. Então, vamos lá pra gente destravar essa tua comunicação. Quinto ponto que a gente vai ver também é quantos Reels eu devo publicar por semana. Existe uma quantidade ideal para eu poder potencializar meu crescimento? Sexto, devo usar ou não hashtags? Isso faz diferença para o meu alcance ou não? E sétimo, como que você vai analisar os seus resultados para você potencializar a tua entrega e teu alcance? No fim desse vídeo, eu também vou revelar uma ferramenta incrível para você criar Reels virais. Então já fica até o final desse vídeo que vai valer a pena demais. Bem, a gente já viu o primeiro item, que é como você faz para se destacar. Agora vamos para os próximos. Quando a gente fala de redes sociais, é muito importante que você entenda, né, que existem alguns mecanismos que fazem o teu Reel viralizar. Mari, que mecanismos são esses? Existem vários. Eu vou abordar alguns deles nesse vídeo aqui. Então vamos lá. Quando as pessoas entram na rede social, o que elas estão buscando no fundo? Entretenimento, passar o tempo. De acordo com o próprio CEO do Instagram, o Instagram é primordialmente uma rede social de entretenimento. Então, o que as pessoas estão buscando no fundo é uma dose de dopamina. Isso mesmo. Então, pode ser que o seu conteúdo não está tendo alcance, não é porque você não é um bom profissional, que você não sabe criar conteúdos, é porque você não está sabendo gerar essa dose de dopamina nas pessoas. E o que é a dopamina? É o hormônio da felicidade. E as redes sociais, elas, por ter esse mecanismo ali de você passar, rolar o feed, vídeos rápidos, elas liberam essas doses de dopamina. Então, Mari, como que eu faço para que os meus vídeos liberem dopamina nas pessoas e para que elas queiram ficar no meu vídeo? Porque isso é fundamental. Você criar mecanismos dentro do seu vídeo que façam com que a pessoa fique mais tempo te assistindo. Porque o algoritmo ama isso. Ele ama o que a gente chama de retenção, que é o tempo que a pessoa fica ali assistindo o teu vídeo. E por que o algoritmo ama tanto retenção? Justamente porque a retenção faz com que o Instagram possa mostrar os anúncios para mais e mais pessoas. Por quê? Concorda comigo que quando a pessoa tá ali assistindo o Instagram, ele vai mostrar conteúdos orgânicos que estão com bom engajamento, mas também ele vai mostrar conteúdos que são anúncios. E aí, como é que ele faz esse balanço para ele poder te mostrar mais anúncios? Exatamente, ele precisa que você fique mais tempo na plataforma, porque senão viraria só uma rede de anúncios e isso daí não pode acontecer porque vai repelir os usuários. Por isso que você precisa ativar essa dose de dopamina na pessoa que está assistindo. E Mari, como que eu faço isso? Vamos lá. Você já reparou que muitos conteúdos virais, eles têm cachorrinho, eles são engraçados, são memes, eles têm algum bichinho, alguma coisa fofa, um bebezinho. Por que esse tipo de vídeo ele é tão viral assim? Porque eles liberam dopamina. Isso mesmo. Então, como que a dopamina é liberada? Quando você consegue fazer com que a pessoa do outro lado sinta uma emoção. Você já notou também que esses vídeos de histórias, né? A pessoa conta ali uma história super triste. Existem alguns perfis assim, que a pessoa foi ajudar uma pessoa de rua e aí no fim, né, termina uma história feliz. Teve uma vez que eu vi uma história que era um rapaz que ele foi, né, era um perfil motivacional e ele foi pedir dinheiro para um cara que tava lá sentado, assim, meio parecia uma pessoa de rua. E aí quando ele chegou para pedir dinheiro para esse cara, o cara deu, né, coitado, mal tinha dinheiro para ele ali e ainda deu o dinheiro que o cara pediu. Ah, me empresta aí 15 reais que eu tô com muita fome, 15 dólares, né, porque era no exterior, que eu tô com muita fome. E aí esse cara foi e deu dinheiro para ele. E aí no final, o criador de conteúdo começou a conversar com ele e entendeu que ele queria muito voltar pro país de origem dele, né, porque ele tava nos Estados Unidos, mas ele era da África. E aí o cara descobriu que ele não tinha dinheiro para voltar para ver a família e tudo mais. Fim da história, o cara vai e paga passagem, tudo pro rapaz em condição de rua poder visitar a família. Então esse vídeo tava super viral e é uma história, então as histórias elas também cativam as pessoas e elas têm esse efeito de te prender no vídeo, principalmente se é uma história interessante, se é uma história que gera um certo suspense. Então esse tipo de conteúdo
conteúdo, né, o storytelling, ele também é um tipo de conteúdo que tende a viralizar se for bem construído, né? Você vê muitas também cortes de palestras, às vezes, que viralizam exatamente porque a pessoa está contando uma história interessante ali. Então, esses vídeos, eles liberam uma emoção na outra pessoa que está assistindo e é essa dose de dopamina que a gente está falando. Porque a gente já entendeu que nas redes sociais você precisa chamar atenção no vídeo para a pessoa poder parar para te assistir. Então, na rede social, quem são seus concorrentes? Se você pensar, Mari, são as pessoas que trabalham no meu nicho de mercado, que fazem a mesma coisa que eu. Sabe quem são seus concorrentes? Todo mundo que cria conteúdo. Sabe por quê? Porque o Cristiano Ronaldo, o Neymar e todo mundo, o Whindersson Nunes, todo mundo que posta conteúdo na rede social está no fundo fazendo o quê? Roubando a atenção do seu potencial cliente, do seu seguidor. Então, por isso que a gente precisa buscar mecanismos para criar mais atratividade nos nossos vídeos. E quando você coloca essa dose de emoção, com certeza isso cativa as pessoas e não apenas isso. Isso faz com que o teu vídeo tenha mais engajamento. Porque quando a gente ri de um vídeo, quando a gente se emociona, quando a gente acha algo fofinho, a gente faz o quê? A gente quer compartilhar com amigos, com familiares, com pessoas conhecidas. Porque quando você ri e você se identifica com um certo conteúdo, você quer passar esse conteúdo à frente. Então, uma outra estratégia bem interessante é quando você gera identificação. Aquele teu conteúdo, de alguma maneira, a pessoa se sentiu ali dentro desse conteúdo, né? Por exemplo, quando eu crio conteúdo falando de uma situação de home office, da empreendedora que trabalha no home office, o que vai acontecer se eu criar um meme assim? As empreendedoras que me seguem e também trabalham em home office podem se identificar e vão querer compartilhar nos stories, vão querer compartilhar com as amigas. Então, esses conteúdos que geram identificação também tendem a ter esse fator aí emotivo, né, que causa uma certa emoção, um riso, algo do tipo, e a pessoa vai querer compartilhar também. E claro, isso aumenta seu engajamento. Então, a gente viu que não basta você ser um ótimo profissional na sua área. Hoje em dia, é muito importante que você também saiba criar conteúdos e fazer marketing nas redes sociais, porque é isso que vai fazer com que você se destaque dos seus concorrentes. Hoje a briga é por atenção e quem capta mais atenção das pessoas é quem ganha esse jogo no fim das contas. Aí você me pergunta, Mari, mas o meu conteúdo é profissional, como que eu faço para gerar essa dose de dopamina nas pessoas? Eu tenho um conteúdo técnico, um conteúdo sério que talvez não gere essa dose de dopamina. Mas sabia que mesmo nesse tipo de conteúdo você consegue viralizar? Você consegue criar conteúdos incríveis? Aliás, tem um perfil de uma advogada, por exemplo, que ela viraliza com caixinha de perguntas. Mas por que ela viraliza com caixinha de perguntas? Porque ela usa um dos mecanismos virais que a gente já vai ver ao longo desse vídeo. Então fica aí. Vamos entender agora como que funciona o algoritmo do Instagram para a gente chegar nos mecanismos virais. O algoritmo do Instagram, ele funciona da seguinte maneira. Ele, antigamente, só entregava primeiro para sua base de seguidores. De acordo com o engajamento dessas pessoas, ele começava a entregar para outras pessoas que também te seguem, mas que não engajam tanto assim no seu conteúdo. E depois ele ia para a terceira camada, né? Então você tem a primeira camada, que são os seguidores mais engajados. Depois ele entregava para seguidores não tão engajados assim, mas que também estão ali na sua base, e depois para a terceira camada, que são aqueles seguidores que nem quase interagem nada, e depois, se essa galera interagisse bem no seu conteúdo e sempre comparando com os seus conteúdos anteriores, ele começava a te dar mais alcance. Então, olha que interessante. Antigamente era com base só nos seus seguidores, mas o Instagram mudou nos últimos anos. O que eles fizeram? Basicamente, eles agora estão fazendo testes também com a sua base de não seguidores. Ou seja, aquela pessoa que não te segue também pode receber o seu conteúdo ali logo no início da postagem, porque o Instagram está fazendo esses testes ali de engajamento. E se essa base externa engajar no seu conteúdo, muito legal, porque é um ótimo sinal para o algoritmo de que aquele conteúdo está fazendo sentido para as pessoas, que elas estão gostando, e aí você começa a ganhar mais alcance. Então repare que o algoritmo ele vai fazendo esses testes. E como que
eu faço, Mari, para fazer o algoritmo recomendar meu conteúdo? Com base no comportamento das pessoas. O teu desafio como criador de conteúdos é o seguinte: fazer com que a pessoa engaje no seu conteúdo, e a gente já viu uma ótima forma de fazer as pessoas engajarem, e também fazer com que a pessoa fique mais tempo dentro do seu vídeo. Vamos entender melhor isso daqui. Para você fazer a pessoa ficar mais tempo no seu conteúdo, existem alguns tipos de conteúdo que são melhores do que outros. Vamos ver então as ferramentas do Instagram e como que você pode postar ao seu favor para você ganhar mais alcance. Primeiro tipo de conteúdo é o Reel. Primeiro formato é o Reel. O Reel é o queridinho do Instagram, é o vídeo curto que você cria um conteúdo gravado, ou você pode também ter uma caixinha de perguntas, você pode filmar alguma coisa, enfim, é o vídeo que você vai postar. E a grande vantagem do Reel é que ele ainda possui o maior alcance externo do Instagram, ou seja, é muito mais fácil você viralizar com o Reel do que com outros formatos, como por exemplo o post, o carrossel, o story, então nem se fala, né? A gente já vai falar sobre ele, mas o Reel é um formato campeão para você conseguir viralizar no Instagram. Depois vem os carrosséis. O carrossel é aquele tipo de conteúdo que você posta cards um do lado do outro. A pessoa vai arrastando ali e você pode colocar um conteúdo um pouco mais extenso, mais elaborado, né? Que você queira falar um pouco mais. No fim do carrossel, você pode também vender algo, seu produto, seu serviço, fazer uma chamada para ação. Enfim, é um conteúdo muito interessante para quem quer também criar um relacionamento com a base. Por quê? Os carrosséis, antigamente, eles só entregavam para quem te seguia. Era muito difícil, né? Você, depois das mudanças que aconteceram no Instagram, você conseguir um alcance bom com o carrossel. Porém, no último ano, tiveram algumas mudanças no algoritmo novamente, e o que o CEO do Instagram, o Adam Mosseri, disse? Que se você coloca uma música no seu carrossel, ele começa a mostrar não somente ali no feed das pessoas, mas também na aba de Reels. Isso mesmo. Ou seja, o seu carrossel vira um Reel e a pessoa consegue também ver os cards ali na aba de Reels. Então, os carrosséis, com essas mudanças que aconteceram, eles passaram a ter mais alcance externo também. Porém, ainda não se compara ao alcance dos Reels. Depois, agora a gente vai para o terceiro formato, que é o de estáticos. O estático nada mais é do que aquele card único. Ao invés de você ter vários cards que você passa para o lado, o estático é apenas um cardzinho que você vai colocar ali, você vai botar uma foto, algo escrito e tudo mais. Porém, o estático, ele precisa ser muito atrativo para poder gerar engajamento, porque é só um card, você só tem uma chance de chamar a atenção da pessoa. Enquanto que no carrossel, qual que é a grande vantagem? O carrossel é mostrado o primeiro card para a pessoa. Se ela não reagir, não engajar naquele primeiro card, o Instagram mostra o segundo card para a pessoa. Então, em uma outra oportunidade que ela abrir o Instagram, ela vai ver o seu segundo card do carrossel, não mais o primeiro. Então, você tem duas chances de engajar aquele conteúdo. Então, você tem essa vantagem aí também no carrossel. Agora, a gente vai para os stories. Os stories, eles tiveram muitas mudanças nos últimos anos em termos do algoritmo, né? Porque existem também diferentes algoritmos. Existe um para cada ferramenta. Então, o story, ele tem um algoritmo para ele, dedicado. E como que funciona, né? O algoritmo do story, ele entrega 95% das vezes para os teus seguidores. Então, não é uma ferramenta para você ganhar seguidores, porque ele não tem muito alcance externo, exceto em raríssimas exceções, né? Quando as pessoas compartilham loucamente os seus stories, algo muito polêmico, algo que gere muito engajamento. Fora isso, né, que é a exceção da exceção, você não vai ter muito alcance externo no story. Então, o story, Mari, para que ele serve se ele não me dá alcance para ganhar seguidores? Ele serve para engajar a sua base de seguidores, para quem já te segue, para pessoas que já acompanham o seu trabalho, e aí você consegue estabelecer uma conexão maior com essas pessoas, um relacionamento. Você pode vender também seus produtos ou serviços, já que quem tá ali no seu story é uma pessoa que se interessa muito pelo seu trabalho, concorda? Que ela não quer te ver só no feed, ela quer também acompanhar mais de perto
perto ali a sua vida. Então é uma ótima ferramenta para você postar bastidores, para você postar o seu dia a dia, sua família, sua casa, suas viagens, enfim, coisas da sua vida pessoal também, além do seu trabalho, ok? Então uma ótima ferramenta para você engajar a sua base. E depois, mas não menos importante, vem as lives. Para que servem as lives, Mari? As lives servem basicamente para você também desenvolver um relacionamento mais profundo com a sua audiência, para você engajar as pessoas, para você que quer formar uma comunidade mais engajada, porque as lives, elas trazem essa proximidade. Você está ao vivo com a sua comunidade, com as pessoas que te seguem. E normalmente quem está na live também é um público mais quente, mais engajado, que está interessado no que você vende. Então olha que interessante, a gente consegue usar essas ferramentas que não vão dar o maior alcance do mundo para a gente ganhar seguidores, mas que sim podem te dar aí uma grande oportunidade de você vender mais, de você engajar a sua base. E olha que interessante, quando você faz colaborações com outros criadores de conteúdo nas lives, você ganha seguidores também, porque é como se aquela pessoa que está fazendo a live com você passasse a autoridade dela para você. Ou seja, a base dela, as pessoas que seguem essa pessoa já confiam no trabalho dela, já conhecem o trabalho. Então elas também confiam em quem ela indica. Então quando ela tá fazendo a live com você, você ganha seguidores a partir do perfil dessa pessoa, das pessoas que estão acompanhando a live e vice-versa, né? Uma transferência de autoridade. Isso é muito interessante também para você crescer uma base engajada. Então fazer colaborações, você pode fazer não só nas lives, você pode fazer em stories, você pode fazer em reels, você pode fazer em carrossel, aonde for. Qualquer ferramenta do Instagram é interessante para você usar as colaborações ao seu favor e crescer também a sua base de seguidores. Mari, agora falando de viralizar no Instagram, existe um manual, existe algo que eu possa fazer para ganhar mais alcance através dos meus reels? Como que eu faço isso? Bem, eu sempre digo que uma estrutura de reels campeã é a estrutura que eu dei o nome carinhoso de GPS, ou seja, você vai ter 3 principais elementos, né, mecanismos ali dentro do seu reel para que você construa reels de alto engajamento. Vamos ver quais são eles então. O primeiro deles é o G de gancho. O gancho é aqueles 2 segundinhos, 1 segundinho e meio inicial do seu vídeo que você vai captar a atenção da pessoa. Então existem várias formas de você chamar mais atenção, né? Pode ser de maneira visual, pode ser um texto que você vai colocar, pode ser algo que você fale, ou pode ser ali uma conjuntura, né? Podem ser vários desses elementos, eles podem estar interligados também. Mas você precisa começar a analisar os reels que estão dando certo e quais são esses elementos virais ali dentro desses reels. Então vamos ver exemplos de ganchos aqui, só para a gente entender como que isso funciona na prática. Deus é mesmo perfeito, mas se você não acredita, a neurociência te prova. Agora que a gente já viu os ganchos, vamos ver também o que é o P. O P é a proposta de valor, né? Da sigla GPS. A gente está no P. O que é a proposta de valor, Mari? A proposta de valor é exatamente o conteúdo do vídeo, é o que você vai colocar. Só que aqui que vem a grande sacada que muita gente erra. Quando você começa a construir um roteiro de reel, você precisa se atentar para que não só o seu gancho seja muito interessante. Por quê? O teu gancho pode ser fantástico, mas se você não conseguir reter a atenção da pessoa no seu vídeo, de nada adianta. Ela vai ter o gancho chamativo, porém ela vai sair e vai embora. Então é muito importante que você construa um roteiro atrativo para que a pessoa fique mais tempo no seu vídeo. Mari, como que eu vou fazer para criar roteiros atrativos? Bem, eu poderia dar uma aula inteira só falando de como construir roteiros, mas eu vou fazer algo melhor do que isso. Eu tenho uma ferramenta de criação de roteiros virais que se chama meuviral.ai. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo para que depois você teste você mesmo e me conte o que você achou, porque é uma praticidade para você criar roteiros, para você criar reels muito mais chamativos e de alto engajamento, porque ela foi testada com centenas de reels virais. Então ela é já treinada, né? Ao invés de você usar um monte de comandos aí para você poder criar reels, não, você
você já tem uma ferramenta altamente treinada fazendo isso para você. Então, a gente busca sempre criar mecanismos dentro do nosso Reel, ali na nossa proposta de valor, que façam a pessoa ficar mais tempo assistindo. Então, como que você faz isso, Mari, na prática? Olha, existem muitas formas de fazer isso, mas por questão didática, eu vou te falar uma que é muito interessante, que é a de você ficar gerando curiosidade para a pessoa te assistir. Então, uma vez eu vi um vídeo que foi muito interessante de não lembro se ele era nutricionista ou médico endocrinologista, mas basicamente o reel dele era assim, ele começava a falar para a pessoa, olha, existe um alimento que é um dos melhores alimentos do mundo, ele é super barato, ele te ajuda a melhorar a sua circulação, ele aumenta a tua imunidade, ele previne doenças como câncer, e foi falando um monte de benefício, e claro que todo mundo ficou super curioso, inclusive eu. E gente, é muito engraçado, porque ele ficou uns 15 segundos só falando dos benefícios e não dizia que alimento era. E o que aconteceu? Claro que a gente ficava assistindo para saber qual alimento era aquele tão milagroso. E no fim das contas, sabe que alimento era? O brócolis. Então, é um alimento, né, que tá no nosso dia a dia, né? Muita gente tem em casa, né? Aqui, por exemplo, em casa sempre tem. Então, como que você cria mecanismos dentro do seu vídeo para a pessoa continuar te assistindo por mais tempo? Esse é teu desafio. E depois vem a solução, né? Quando a gente fala assim de solução, é exatamente esse fechamento do vídeo. Como que você termina o seu vídeo, né? Você mostra ali, você mantém a atenção da pessoa, depois você dá um fechamento e você pode também fazer uma chamada para ação, para a pessoa te seguir, né? Para ela compartilhar, enfim, né? Existem várias formas também para você aumentar o seu engajamento no vídeo. Mari, quais são os formatos campeões no Instagram? Bem, existem dezenas deles, mas por questão de didática, a gente vai falar de 3 que são muito interessantes e você já pode colocar em prática a partir de hoje aí no seu perfil para você bombar também. O primeiro deles é um formato muito simples, tá? Que para quem não tem nenhuma experiência de edição de vídeo, ele é o mais prático de todos. É o formato caixinha de perguntas. Ou seja, você vai simplesmente pegar uma caixinha de perguntas, responder da melhor forma possível e postar como Reel. Simples assim. Não existe muito domínio de edição de vídeo nem nada disso. Você pode colocar, se você quiser, eventualmente uma legenda e tudo mais, mas não é algo super ultra sofisticado, longe disso. E a gente já vai ver também as caixinhas de pergunta que mais bombam no Instagram e por que que elas viralizam. Calma lá que a gente vai chegar. Segundo formato é o formato narrado. Qual é esse formato? O formato narrado é quando você tem um vídeo, algo acontecendo, e você faz uma narração em cima, você grava um áudio justamente narrando aquela história, contando, enfim. Esse formato é muito interessante também, principalmente para quem tem vergonha de aparecer, né? Se você ainda não está muito familiarizado com as câmeras, é um ótimo formato também. Depois você tem o formato corte de podcast. Esse formato é muito prático para você que foi numa entrevista ou mesmo, Mari, não fui numa entrevista nenhuma, mas eu quero, né, fazer o podcast fake que o pessoal fala, né, que é você colocar o microfone na mesa e fingir que tá falando no podcast. Dá pra fazer isso também. Tem gente que faz. Então, existe tanto corte de podcast real, que você tá ali mesmo, e existe o chamado podcast fake, que é simplesmente você colocar um microfone na mesa e você começar a falar. E, curiosamente, isso chama atenção. Não sei se por passar uma certa aura de autoridade ali, né, mas até o podcast fake também chama muita atenção. Mari, então você falou que tem alguns tipos de conteúdo que eles tendem a viralizar mais. Por que que isso acontece? Então agora a gente vai entrar na parte de como ter ideias virais. E por que que alguns tipos de conteúdo tendem a viralizar mais? Vamos ver aqui 5 tipos de conteúdo que viralizam, que bombam. Claro, se você fizer do jeito certo, com a nossa estrutura vencedora. O primeiro deles é a polêmica. Quando você tem uma polêmica no seu vídeo, isso tende a chamar mais atenção, porque o ser humano é um bicho curioso, quer saber da fofoca, quer saber o que está rolando, o que está acontecendo. Então, quando você tem algo polêmico no seu vídeo, as pessoas normalmente vão querer assistir. Então, lembra que a gente falou da caixinha de perguntas que bomba? Muitas delas são caixinhas de perguntas polêmicas. Filha adolescente está querendo o valor da pensão na mão dela. Me dá um conselho.
E aí sim, você vai começar a notar por que alguns conteúdos viralizam mais do que outros. Eu costumo dizer que viralizar não é sorte, é estratégia. Segundo tipo de conteúdo que viraliza muito também é aquele tipo de conteúdo que você fala algo contraintuitivo. Como assim, Mari? Algo que a pessoa do outro lado não está esperando. Ou seja, se eu sou uma nutricionista, eu chego pra você e falo assim: comer gordura é o que vai fazer você ganhar massa muscular. E ninguém te conta isso. O que você vai falar? Você vai falar: peraí, como assim comer gordura vai me trazer massa muscular? E aí, o ser humano, ele quer ter razão. As pessoas, elas querem estar certas, elas querem ter razão. Então, quando você causa esse impacto ali na cabeça da pessoa de imediato, ela vai falar assim: peraí, que besteira é essa que a pessoa tá falando? Ou, será que ela tá falando a verdade mesmo? Vou parar pra assistir só pra ver o que vem depois. De qualquer forma, né, se a pessoa tá ali pra descascar ou se ela tá ali pra concordar, né, e tá aberta para que você convença ela, de qualquer forma você já chamou a atenção da pessoa. E isso é o primeiro passo. A gente viu que a gente precisa chamar a atenção primeiro, depois a gente precisa reter a pessoa no vídeo e depois engajar. Então, se você conseguir o primeiro passo, você já tá no positivo. Teve um vídeo viral também que eu vi há um tempo atrás que falava assim: você sempre comeu banana do jeito errado. E aí mostrava a pessoa descascando a banana e que aquele não era o jeito certo de descascar a banana. O jeito certo era tirando aquele cabinho durinho que fica, né? Enfim, e aí ela dizia por quê, enfim, tinha algum motivo lá, não me lembro mais, já tem um tempo que eu assisti esse vídeo, mas no mínimo gera uma curiosidade também para você parar para assistir. Terceiro tipo de vídeo que viraliza muito também são as histórias que geram suspense ou curiosidade. Teve uma vez que eu assisti um reel que estava super viral, que ele contava a história de um cara que ele pedia pizza todos os dias na Domino's. Durante 15 anos, todo santo dia o cara pedia pizza. Teve um dia que o cara não pediu. E aí o que aconteceu? A equipe lá do Domino's ficou preocupada. Falou assim: peraí, o cara todo dia já há 15 anos sempre pede. O que aconteceu com o fulano? O John, vamos dar o nome dele, não me lembro o nome. E aí o que fizeram? A equipe, né, 2 pessoas lá da Domino's foram até a casa do cara, porque acharam muito estranho, né? Estavam acostumados a receber a ligação do cara todo dia. E aí, gente, sabe o que aconteceu? O cara tava desmaiado, eu acho que ele teve uma parada cardíaca e quase morreu. E foi a equipe da Domino's que salvou o cara, né? Eles chegaram lá, bateram na porta, ninguém atendeu, depois eles pularam a janela, conseguiram entrar dentro da casa do cara e salvaram ele. Então, assim, foi uma história interessante, né? Que eu achei muito curiosa também e que tava super viral, exatamente porque causou esse suspense, né? Essa curiosidade de você querer saber o que vai acontecer. Próximo mecanismo viral ali, muito interessante para você usar nos seus vídeos, é falar de celebridades. As celebridades, pessoas famosas, elas já chamam a atenção por si só, né? São pessoas que estão muito na mídia, né? São pessoas que todo mundo conhece. Então, quando você fala dessas pessoas e você usa elas dentro do seu conteúdo, claro, se tiver a ver com o seu conteúdo, né? A gente não vai usar coisas aleatórias só para chamar a atenção. Se tiver a ver, você pode sim usar, né, casos de celebridades, situações. Então, por exemplo, há um tempo atrás, a gente teve o caso do Estênio Garcia, que ele fez uma harmonização facial. Então, muitas pessoas da área de estética e beleza usaram esse case dele, que foi super falado na mídia, né? Algumas pessoas criticando, mas aí, coitado do Estênio, né? O resultado final nem tinha ainda saído, né? Ele tava acabando de sair da clínica, o povo já tava criticando. Mas enfim, né? Quando a gente fala de pessoas muito famosas, né? Pessoas que estão na mídia, isso naturalmente já tende a chamar mais atenção. E por último, mas não menos importante, também um mecanismo super viral, é você usar os memes. Por quê, gente? Os memes nada mais são do que um exagero de uma situação cotidiana. Então, quando a gente fala de memes, né, eles naturalmente chamam a atenção das pessoas, eles tendem a viralizar. Isso não tô falando da minha cabeça, né? Eu já li um livro de neuromarketing que ele falava exatamente, né, de quais são os tipos de conteúdo que mais tendem a viralizar. E um deles eram os memes. Justamente porque a pessoa se coloca naquela situação, isso gera uma emoção, né, gera uma identificação, a pessoa compartilha
compartilha e aí não tem jeito, vai viralizar. Mari, legal, já entendi os mecanismos virais, como ter mais engajamento, como chamar atenção, mas eu tenho dificuldade para gravar vídeos, eu tenho dificuldade para destravar. Como que eu faço para começar? Olha, uma forma muito interessante para você começar a gravar vídeos é você não aparecer. Você vai pegar o seu celular e você vai gravar uma situação e você pode falar em cima, você vai narrar o que está acontecendo. Essa é uma ótima forma de você começar a, aos pouquinhos, destravar. Você pode fazer isso nos stories e aos pouquinhos também você testa aparecer e vai devagarinho, você não precisa se forçar, mas pelo menos tenta começar, tenta fazer algum movimento, porque isso vai te fazer ir se familiarizando com a câmera. E aos poucos, quando você menos esperar, você já vai estar se soltando um pouquinho mais para você começar a gravar os seus vídeos também. Mari, legal. E se eu começar a gravar vídeos, ou mesmo que eu não apareça, quantos Reels eu devo postar por semana? Existe um número assim para eu crescer meu perfil mais rápido? Bom, eu costumo dizer para os meus alunos e mentorados que o interessante é você postar no mínimo, uns 4 a 5 Reels por semana. Sendo que de 5 para cima é legal. Você começa a ganhar mais tração para você crescer. Porque o Instagram, ele gosta de frequência também. Dá para crescer com menos que isso? Dá. Mas aí você precisa acertar muito a mão na sua linha editorial. Existem perfis que crescem com até 2, 3 Reels por semana. É mais difícil, com certeza. É bem mais difícil. Porque você precisa acertar na veia a sua linha editorial para que você tenha muito engajamento nesses Reels e te faça crescer. Mas se você, não acertou tanto a mão ainda na linha editorial, eu sugiro que você aumente a frequência e você com certeza vai conseguir crescer o seu perfil mais rápido se você usar todos esses mecanismos que a gente falou aqui nesse vídeo. Mari, legal. E eu devo usar hashtags no Instagram? Uso ou não? Elas me dão mais alcance? As hashtags, elas não têm mais o papel de dar alcance num conteúdo. Antigamente, nos primórdios do Instagram, muitos perfis cresceram usando hashtags. Porém, hoje em dia, elas não têm mais a função de te dar mais alcance. Elas funcionam basicamente como uma palavra-chave. Ou seja, a pessoa vai procurar ali na lupinha por uma palavra-chave. Digamos que ela esteja procurando dentista no Rio de Janeiro. Ela vai colocar ali a hashtag dentista Rio de Janeiro e, se você tiver no seu conteúdo, pode ser que ela te encontre. Então, é hoje, basicamente, uma ferramenta de pesquisa, assim como as palavras-chave. Se você tiver palavras-chave dentro do seu conteúdo, o Instagram já vai te recomendar, então você nem precisaria de uma hashtag. E ainda tem um agravante. A hashtag, se você usar hashtags banidas pelo Instagram, você pode cair na shadow ban. E aí é muito perigoso, Existe um vídeo aqui no canal já falando sobre shadow ban, como ver se você está na shadow ban ou não, porque o teu perfil, ele perde muito alcance se você ganha esse tipo de punição. Então toma muito cuidado, com hashtags em inglês, hashtags banidas, porque isso pode ser muito prejudicial para o seu perfil. E uma vez que você cai na shadow ban, é difícil você sair, Não tem uma previsão. Pode ser que você saia ali com 3 semanas, 1 mês, tem perfis que ficam mais de 1 mês, 2 meses, então é muito complicado isso, Por isso que eu digo para os meus alunos e mentorados para não usarem hashtags se possível, a menos que a pessoa faça muita questão de usar. Se fizer muita questão, usa até 3 no máximo, tá bom? Mari, legal. E como que eu faço para analisar o meu perfil para eu ter mais alcance? Aí você precisa fazer o seguinte: o seu perfil precisa ser profissional e já tem um vídeo aqui no canal ensinando como você criar um perfil profissional com as configurações certas do zero. Depois você assiste lá. Mas aqui, se o seu perfil já é profissional, você vai fazer o seguinte: você vai entrar aqui no seu painel profissional, você vem aqui em conteúdo que você compartilhou, e aqui ele vai te mostrar todos os seus conteúdos. E você pode ir usando os filtros para você descobrir os seus vídeos com mais engajamento, que tem mais alcance. E Mari, como que eu vou utilizar essas informações? Você vai buscar fazer mais daqueles conteúdos que estão te dando mais alcance, estão te dando mais engajamento, porque no fundo é isso que a gente busca. Então o que a gente vai fazer? Começar a analisar aqui, por exemplo, eu posso mudar os filtros aqui em cima, classificar por métrica, ele me dá contas alcançadas, compartilhamentos, contas com engajamento. Então eu posso ver assim, poxa, qual tipo de conteúdo tá trazendo mais engajamento, ou qual tipo de conteúdo tá me dando mais alcance. Eu vou clicar em aplicar e aí ele vai te dar aqui um panorama geral dos seus vídeos, quais estão tendo mais alcance,
feed, enfim. E aqui você pode mudar também de tudo, você pode colocar só os Reels, por exemplo, e aí ele vai te dar também só os Reels, né? E você vai analisando aqui, sempre pra gente maximizar o nosso alcance, né? Analisando o que tá dando certo, vendo também o que não tá dando tão certo assim, né? Quais erros que a gente cometeu, você vai comparar com seus vídeos de maior alcance, maior engajamento, e aí você vai começar a fazer mais desse tipo de vídeo. Gostou desse conteúdo? Comenta aqui embaixo o que você já precisa colocar em prática a partir de hoje, que eu quero saber. E se você quer bombar também o seu engajamento a partir de hoje, só clicar nesse vídeo aqui para assistir.